Está começando o terceiro episódio do podcast Experiência do Paciente, uma parceria da TV Câmara com o Hospital Estadual de Jataí, Dr. Serafim de Carvalho. O tema de hoje é qualidade hospitalar. Para falar do assunto está aqui mais uma vez nossa co-anfitriã, né? A psicóloga Larissa Hoff, coordenadora multiprofissional do EJE e coordenadora do projeto de Experiência do Paciente. Bem-vinda, Larissa, e obrigado uma vez por sua presença. E aproveita para falar sobre o assunto, dar essa introdução básica. Obrigada TV Câmara, obrigada Francisco. Falar de qualidade hospitalar é um tema de extrema importância, né? A qualidade é tudo que rege o hospital, é o que dá tom, é o que diz o caminho que a gente deve seguir. E vinculado a isso, a experiência do paciente promove atendimentos mais ágeis, seguros e resolutivos, né? E é o objetivo dos nossos esforços, é o melhor atendimento ao nosso paciente. Então, quanto melhor a qualidade, melhor a assistência em saúde. Verdade. E a Larissa hoje trouxe a Gabriela Catrine Avelar Oliveira, enfermeira da qualidade. Muito obrigado por sua presença. Bem-vinda pela primeira vez aqui, Gabriela. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Prazer é todo nosso. Então, a gente começa perguntando para você, Larissa, qual a relevância do tema de hoje para os profissionais da saúde e para os pacientes? A qualidade hospitalar, a gestão da qualidade, né, é um conjunto de práticas, de processos que visam toda a estrutura do hospital. Então, o objetivo é melhorar a continuidade dos serviços, reduzir erros, otimizar os recursos e garantir que o paciente tenha uma experiência positiva no serviço. Quando a gente fala isso vinculado à experiência do paciente, nós dizemos para o paciente que nós nos importamos com o que ele acha do serviço, mas nós nos importamos muito mais com o serviço que a gente presta. Então, bons resultados clínicos, um paciente que não fica ocioso, demorando para ser atendido, ou então demorando os intervalos dos atendimentos, né? Então, faz a classificação, demora um tempão para consulta médica, demora um tempão para isso, um tempão para aquilo. Então, o objetivo da qualidade é entender quais são esses gargalos críticos e resolver, porque o paciente parado dentro da unidade de saúde é um paciente perdido, é um paciente que a gente chama de um serviço frágil, né? Porque ele está ali ocioso. E aí, vamos pensar na sociedade, né, Francisco? Aquela pessoa que está ali no pronto-socorro, vamos falar do pronto-socorro, é um funcionário, né? Ele está trabalhando em algum setor. Quanto mais tempo ele demora no serviço, quanto mais tempo demora a resolutividade da questão dele, menos ele produz, né, na sociedade para a vida dele mesmo. Então, o objetivo da qualidade é isso, é entender quais são os gargalos críticos para a gente produzir uma saúde resolutiva, qualificada e humanizada. Tá certo. Gabriela, como você definiria de forma simples o que é a gestão da qualidade hospitalar e qual a sua relação com a experiência do paciente? A gestão da qualidade hospitalar, ela seria, então, um conjunto de práticas e processos, como disse a Larissa, e a gestão da qualidade, ela visa principalmente o monitoramento de indicadores, a melhora dos processos, para que a gente tenha um serviço cada vez mais eficaz. Então, associado a isso, a gente tem um serviço que ele vai se tornando cada vez mais seguro e também trazendo uma confiança a mais para o nosso paciente. E isso tem uma relação direta com a experiência do paciente, porque quando eu tenho uma gestão da qualidade que funciona, eu tenho, então, um serviço que oferece uma qualidade melhor ao nosso paciente. Então, ele tem uma segurança a mais, ele sabe que ali tem processos que são bem definidos, então diminui a quantidade de erros, melhora a experiência dele ali. Então, por isso que a gestão da qualidade é importante. E quando a gente faz esse monitoramento de indicadores, é muito importante para que a gente conheça realmente o cenário e que a gente saiba onde atuar e onde está resolvendo as nossas dificuldades e conhecendo também o perfil do nosso paciente. Isso. Larissa, e quais são os principais pilares da qualidade hospitalar e como eles se relacionam entre si?
Semana passada a gente falou da segurança do paciente, né? E um dos pilares da qualidade é a segurança do paciente. E além disso, é a eficácia clínica. Então, nós pensarmos nos bons desfechos clínicos, no cuidado correto para o paciente correto. A eficiência operacional, um hospital não é feito só de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, não é só da equipe assistencial. Nós temos uma gama de equipe operacional que sustenta toda a equipe assistencial para fazer. E a qualidade está por trás dessa eficiência operacional. Então, digamos, uma sala caindo, o teto não pode ser utilizada. Então, a gente precisa da eficiência operacional. Além disso, a qualidade centraliza toda a equidade no atendimento, a gestão do atendimento, os acessos ao serviço e, principalmente, a centralidade no paciente. Então, todas as ações do escritório da qualidade são voltadas para o cuidado centrado no paciente, que é o objetivo da experiência do paciente. Então, você vê que uma coisa dentro da saúde está linkada à outra. A gente não trabalha nada lá separado. Tudo é interligado entre si. Isso. E, Gabriela, na sua experiência, quais são os maiores desafios que os hospitais enfrentam para implementar e manter uma gestão de qualidade eficaz? Olha, a gente enfrenta diversos desafios, né? A gestão da qualidade, apesar de ser algo que se discute há muitos anos, isso chegou na área hospitalar ainda há pouco tempo. Então, assim, a gente enfrenta algumas dificuldades, como, por exemplo, a resistência à mudança. Então, a gente sabe que, para nós, enquanto profissionais, é difícil chegar a algo novo e a gente aceitar de cara. Então, assim, essa resistência à mudança é um ponto de dificuldade que a gente tem, mas é algo que, com muito treinamento, com muito acompanhamento, a gente consegue realmente desenvolver esse senso nas pessoas de como é importante essas mudanças, pensando na segurança do paciente, pensando na melhoria da experiência dele, e até a melhoria para os próprios profissionais de saúde que vão ter um serviço mais organizado, um serviço mais otimizado. A gente tem também os recursos financeiros, né, que são limitados, é algo que a gente precisa realmente citar. São coisas que, muitas coisas a gente consegue fazer com o que nós temos, com o que nós podemos oferecer, mas algumas coisas a gente necessita de investimentos. A escassez de profissionais especializados, então, assim, como eu disse, é algo que ainda é novo, então a gestão da qualidade, ela vem de uma vertente que vinha ali, por exemplo, do ramo automobilístico. Então, assim, a gente ter profissionais específicos para a área da saúde ainda é uma dificuldade. Então, assim, a gente sempre busca essas pessoas. E a gente também tem que citar a sobrecarga dos profissionais, porque eu acho que isso é de modo geral, não é só aqui do nosso município, não é só do nosso estado, a gente troca algumas informações com outros lugares. E realmente essa sobrecarga dos profissionais é algo que conta muito, porque a pessoa que está sobrecarregada, ela não consegue desempenhar tão bem as suas atividades, mas é algo que a gente sempre acompanha, a gente sempre trabalha, e a gente até brinca às vezes que, assim, quando a gente tem uma melhora de processos que veio da qualidade, quando a gente otimiza os processos, as pessoas vão ter um tempo a mais para o cafezinho. Porque isso, se as coisas andam, se as coisas fluem, se tudo segue conforme o planejado, essas pessoas vão ter mais tempo também para ter um descanso de qualidade para eles. Então, eu acho que são os pontos que a gente tem de dificuldade para a gente elencar. Isso. E, Larissa, você poderia compartilhar um exemplo prático de como a padronização de processos melhorou significativamente a qualidade do atendimento em um hospital? Posso. Vou citar do nosso hospital mesmo. Recentemente, a gente implantou o Safety Huddle, que é uma roda rápida de conversa no PS para tratar os casos que estão estagnados ali, né? Então, estão aguardando retorno médico, está aguardando exame, está aguardando avaliação médica, está aguardando alta, está aguardando destino, internação, regulação. Então, o Safety Huddle, ele tem por objetivo agilizar ali a permanência no pronto-socorro. Por via de regra, a permanência no pronto-socorro ela não pode durar mais de 24 horas. Só que isso não existe em nenhum hospital
do mundo, né, do Brasil, porque são diversos fatores que vêm, mas a gente trabalha para que isso ocorra. Então, dentro das 24 horas, nós precisamos dar um destino a esse paciente. Ele vai internar, ele vai de alta, o que está faltando para ele ser finalizado, né? Então, isso é um protocolo que saiu da qualidade e que trago resultados incríveis no tempo de espera, tanto que a gente teve redução no tempo de espera do PS. E é importante, inclusive, para a segurança, porque a gente consegue monitorar todos os pacientes que estão lá aguardando uma definição de conduta. E é importante a gente destacar aqui que nessa roda, né, no Safety Huddle, participam pessoas de diferentes áreas. Então, assim, a gente consegue observar ali o pessoal, por exemplo, da enfermagem, profissional médico, profissional da manutenção, do núcleo de regulação, então, assim, do almoxarifado, farmácia. Então, a gente consegue ver numa visão geral se tem algo que a gente precisa atuar para que aquele paciente tenha o destino um pouco mais rápido. Então, às vezes, o que está faltando é um medicamento que precisa ser administrado, às vezes o que está faltando é uma vaga de internação ou é uma ficha de regulação. Então, a gente consegue ali nessa roda dar um direcionamento mais rápido. E isso é algo que partiu da qualidade. E que a gente viu um resultado realmente muito efetivo. Muito bom. E, Gabriela, de que maneira específica a gestão da qualidade hospitalar influencia diretamente a experiência do paciente? Influencia de formas muito objetivas e muito boas, porque quando eu tenho essa padronização de processos, quando eu conheço o perfil da minha unidade, a gente tem, por exemplo, a melhora da segurança do paciente, porque a gente tem protocolos que são padronizados, que são seguidos. Então, algo que precisa ser atuado rapidamente com aquele paciente, por exemplo, um protocolo de infarto. Esse paciente já chegou e encaixa nos critérios daquele protocolo, ele já é direcionado para um atendimento mais rápido. Isso é muito positivo. Outro ponto seria o tempo de espera reduzido. Então, se eu tenho os processos bem estabelecidos, as funções bem definidas, a gente tem um tempo de espera que é menor. Porque eu sei para onde que o paciente vai, a gente consegue que o atendimento seja mais efetivo. Então, o paciente vai chegar, vai passar pela recepção, vai passar pela classificação de risco, vai passar pelo atendimento médico, já vai fazer a medicação, o exame, passar na reavaliação médica e ir embora. Ou seja, isso é um processo, isso é um fluxo bem definido. Então, isso também influencia na experiência do paciente. Porque ele está ali, se ele está na unidade hospitalar, já entende que ele não está bem. Então, quanto mais rápido for feito esse direcionamento com ele, mais rápido e mais feliz esse paciente vai sair dali com o seu problema resolvido, que é o que é mais importante para nós. Então, também entra a questão do atendimento humanizado. Então, esse paciente ser bem acolhido, ser bem atendido, porque eu vou ter profissionais que vão entender do processo e que vão ser capacitados para isso. Então, é algo muito positivo. E outro ponto que a gente destaca aqui também é a questão da continuidade do cuidado. Então, independente de onde esse paciente for passar, ele vai ser tratado por pessoas que entendem o histórico dele. E algo para nós que foi muito positivo é a questão do prontuário eletrônico. Então, a continuidade do cuidado, independente do lugar onde ele chegue, o profissional tem acesso a onde ele passou, o que ele já fez, o que foi prescrito, administrado, né? Então, isso influencia diretamente na experiência dele com a gente. Lidar ali com profissionais que conhecem a realidade dele, conhecem as suas necessidades. A experiência do paciente, como a gente já falou aqui várias vezes, ela é toda a jornada do paciente dentro da unidade. Então, se os processos estão bem claros, o tempo está bem claro, a equipe está bem treinada, todo mundo falando a mesma coisa, quando ele vai de um setor para o outro, a pessoa que está o recebendo sabe exatamente o que ele já passou anteriormente, né, que é uma transição de cuidado segura, automaticamente ele vai sentindo mais confiabilidade na unidade, né? Ou seja, a experiência dele ali dentro fica melhor, porque ele relaxa e diz assim, nossa, eu estou sendo bem cuidada, que eu posso me tranquilizar, e não é aquela coisa tensa de que eu tenho que ficar controlando tudo porque eu não sei o que vão fazer comigo. Então, a qualidade, ela traz esses processos muito seguros, que é de extrema importância para a experiência do paciente. Verdade. E, Larissa, você conhece algum caso em que falhas nos processos de qualidade afetaram negativamente a percepção do paciente sobre o hospital e como isso foi resolvido? Nossa, nós temos, assim... eu acho que eu posso te citar
muitos casos, mas de exemplo geral, a grande questão é a falha da comunicação. Então, por vezes, o paciente chega lá com uma dor de cabeça. Vou dar um exemplo, né? Uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça lateralizada e tal, enfim. E aí, lá no prontuário está escrito um termo lá que envolve cefaleia, que envolve talvez isquemia, que envolve não sei o quê. Se esse paciente lê aquilo de imediato e não é esclarecido para ele qual que é o diagnóstico, o que ele tem, ele pode se assustar, pensar, estou morrendo, né? Estou tendo um AVC aqui, vou morrer, porque essas palavras elas são assustadoras. E aí o que acontece com esse paciente? A partir do momento que ele cria essa barreira, a gente não consegue se comunicar mais com ele. Então, hoje, um grande fator que envolve a gestão da qualidade, que envolve o bem-estar do paciente, é uma comunicação clara e segura. Ontem eu dei um treinamento para a equipe da higienização, né, e para a equipe da recepção, e eu falei insistentemente sobre isso. Como é importante nós sabermos nos comunicar. E mais importante é a gente ter coragem de ter as conversas difíceis nos bons momentos. Porque se a gente deixa para alinhar processo, para ampliar a nossa visão, para apresentar problemas só quando as coisas já estão em um nível muito alto de estresse, nós não vamos conversar. Vai todo mundo gritar e brigar. Então, o que é importante? Termos conversas difíceis, quando as coisas estão boas, alinharmos os processos, não quando o teto está caindo e o PS estiver lotado, mas quando estiver ok, estiver vazio, vamos corrigir, vamos fazer, vamos resolver, porque agora a gente consegue, né? Para quando chegar, então, num momento que a gente tem de sazonalidade, de um PS mais cheio, dengue, gripes, até tivemos com a própria Covid, nós termos os processos estruturados, uma comunicação eficaz e a gente promover uma experiência do paciente incrível. E assim, trazendo exemplos de como isso é relevante para nós, por exemplo, a gente sabe que existem muitos casos que saem na mídia, uma administração incorreta de um medicamento que era para ser, por exemplo, via endovenosa e se faz pela sonda. Às vezes uma cirurgia que era para ser em um membro e acaba sendo em outro. Então, assim, são exemplos de falhas de processos. É por isso que a gente atua tanto na unidade hospitalar com construção de protocolos, sim, construção de procedimentos operacionais padrão, para que a gente não tenha esses erros. Então, como citou a Larissa, a comunicação é algo que a gente bate muito na tecla, que é algo que a gente trata na saúde, o letramento em saúde, que é adaptar a nossa fala de acordo com aquilo que o nosso paciente vai entender. Consegue, né? O que ele então, consegue. Já chegou para nós, por exemplo, o senhor tem hipertensão arterial? Não. Mas aí, quando você vai avaliar, por exemplo, as medicações que esse paciente toma, ele toma 3, 4 tipos de medicamento que são para regulação da pressão. Então, assim, na cabeça dele, ele não entenderia o que seria uma hipertensão arterial. Exato. Que é o que a gente chama de letramento em saúde. É a gente adaptar aquilo que é nosso de profissional de uma forma que o paciente consiga entender. E, para isso, a gente cria protocolos, estabelece processos também, porque a gente precisa que o paciente tenha uma experiência positiva. E se a gente não conseguir compreender o que é o problema dele, ou se ele não conseguir nos transparecer, a gente não vai conseguir atuar da melhor forma. E isso é muito significativo, porque se o paciente não sabe o que ele tem e como que ele faz para se cuidar, ele vai voltar recorrente na unidade. Então, isso é muito sério, porque assim, a gente precisa dizer para o paciente o que ele tem, como que ele vai se tratar, como ele vai curar, ativar esse paciente sobre o cuidado, porque senão ele vai ser um paciente nosso mensal. Isso para a unidade de saúde é muito ruim, porque retorno na unidade são indicadores ruins, significa que não está sendo eficiente o cuidado, né? Então, a gente precisa ter uma atenção severa em cima disso, dessa comunicação, desse bem-estar do paciente, do letramento em saúde, do que ele entende, né? Do que é importante para ele. Exatamente. E, Gabriela, quais são as estratégias mais eficazes para criar uma cultura organizacional verdadeiramente centrada no paciente? Olha, eu acho que os pontos mais importantes para nós é que a gente tenha, por exemplo, uma liderança comprometida e uma equipe comprometida. Por quê? Quando eu tenho líderes que
instigam isso, que levam para a equipe, que repassam essas informações, a gente tem uma aceitação melhor. Então, a gente consegue engajar mais essa equipe quando a liderança ela está engajada junto com a equipe da qualidade. Outro ponto seriam as capacitações contínuas. Então, assim, a gente sempre está levando na ponta, que é na assistência, que é onde precisa, capacitar essas pessoas, trazer para eles o cenário realmente da instituição, para eles saberem como a qualidade atua, como essa cultura organizacional é importante. Como a gente brinca a questão do cafezinho, realmente trazer para as pessoas que essa melhoria de processos não é só algo que a gestão está implantando, a gestão está impondo, é algo pensando realmente nos pontos positivos para o paciente e também para o nosso profissional, porque ele vai ter mais segurança para atuar também. E outro ponto até vem muito vinculado à experiência do paciente, e também um outro projeto que a gente tem, que é o envolvimento do paciente e da família. Então, quando esse paciente e essa família eles são envolvidos no cuidado, eles também nos apoiam nisso. Então, eles entendem do processo e eles conseguem ver como aquilo é importante para a segurança dele. E isso, para nós, também é muito importante. Além, principalmente, também, a melhoria contínua dos processos. Então, quando a gente melhora, quando a gente entende os nossos dificuldades, os nossos problemas, e a gente visa melhorar esses processos, e as pessoas começam a ver como isso é efetivo, eles começam a entender que aquilo realmente trouxe coisas boas para nós. Um exemplo que a gente tem muito claro é a implantação do nosso sistema de gestão hospitalar. Então, no começo, a gente passou muitas dificuldades, porque as pessoas não entendiam que agora a gente não ficaria mais nos papéis, né, na anotação manual, e a gente passaria a fazer isso no sistema, no computador. E hoje em dia a gente brinca que a gente já não vive sem mais. Sim. Então, quando a gente tem algum problema que o sistema para, fica todo mundo assim. E é algo que trouxe uma melhoria muito positiva para nós, porque a gente consegue monitorar os nossos indicadores de forma muito mais efetiva, né? Então, isso para nós é muito importante. O reconhecimento profissional também, porque é algo que valoriza as pessoas, né? Valoriza o profissional que a gente tem, e também valorizar o paciente e o seu familiar. Então, a gente traz eles todos para junto da gente, realmente, para que a gente tenha um cuidado cada vez melhor e mais efetivo. Isso. E, Larissa, como os hospitais podem utilizar indicadores de qualidade e satisfação para melhorar continuamente a experiência do paciente? A gente falou disso um pouquinho também semana passada, mas o hospital ele tem muitos indicadores. Vai depender muito do objetivo da sua pesquisa. Então, por exemplo, se a gente for falar sobre experiência do paciente, nós temos indicadores específicos da experiência do paciente para tratar uma questão subjetiva do paciente, né? A impressão dele sobre o serviço, o sentimento dele sobre o cuidado. Então, essa questão mais subjetiva, e temos os indicadores que nós podemos mensurar isso de forma mais prática, né? Que é os indicadores de satisfação, indicadores de retorno hospitalar, então para verificar a questão da qualidade técnica, né? Então, reinternações hospitalares. Então, são indicadores que a gente também consegue monitorar a experiência do paciente, porque, como eu te falei, se ele está voltando muito no pronto-socorro, tem um problema. Ou tem um problema de continuidade de cuidado, que não está sendo feita a continuidade do cuidado pós a urgência, né? Porque o hospital, não só o hospital estadual, mas o hospital em geral, ele atende a urgência imediata. Saiu da urgência imediata, é continuidade no cuidado. Então, é ambulatorialmente, é por consultório, é nas clínicas da família, na unidade básica da saúde. Então, se ele está voltando muito na urgência, essa continuidade do cuidado está frágil, né? Ou a continuidade do cuidado, ou a própria comunicação. Então, mensurar esses indicadores também é importante. Como a gente tem o sistema de gestão hospitalar pelo MV, a gente consegue puxar isso tudo pelo MV. Então, eu consigo tirar lá qual que é o meu maior dia de pico no pronto-socorro. Aí eu tiro lá de todos os meses. É uma data parecida? Não, a gente consegue levantar hipóteses sobre aquilo. Então, o que foi que aconteceu nesse dia? Qual que era o evento que estava acontecendo? Tinha um evento, né? Ou não? Então,
Então, são situações. Teve uma vez que aqui em Jataí teve aqueles jogos escolares, né? Isso. Gente, nosso pronto-socorro, de 1 minuto, chegava 2, 3 ambulâncias com adolescente... Ortopedia. Com adolescente estrupiado. Então, assim, aquele dia, o índice do pronto-socorro vai muito alto. Mas aí a gente consegue dizer que é porque tinha os jogos na cidade, o hospital era rede de apoio da situação. Mesma coisa quando tem eventos muito grandes, né? O pronto-socorro ele acaba enchendo mais no dia, né? No final do evento e no outro dia, porque as pessoas também cansam, né? E acabam precisando de um cuidado médico. Então, são diversos. É muito assim, do objetivo do seu, do que você quer pesquisar. Aí você levanta o indicador. E assim, os indicadores, eles nos apoiam muito a assim, fazer esse monitoramento do desempenho. Então, a gente sabe... como disse a Larissa, o dia que a gente está tendo um pico maior, a gente sabe identificar padrões. Então, a gente sabe que, de acordo com os indicadores, épocas de viroses escolares, épocas de arbovirose, então dengue, chikungunya, a gente consegue prever como vão acontecer nesses meses, porque a gente tem os indicadores. Inclusive, isso fortalece as nossas compras, né? Então, se eu tenho um monitoramento do ano passado, eu já sei que, sei lá, junho, julho, eu vou ter pico de dengue, né? O que eu faço? Eu faço compra em maio, né? Maio ali, abril, maio, já começo a melhorar as minhas compras para esse perfil de paciente. Isso tudo a gente consegue com os indicadores. Facilita demais, né? Essa também é para você, Larissa. Que nós temos a Organização Nacional de Acreditação, que é a ONA, né, que avalia hospitais e outras instituições de saúde com base em padrões de qualidade e segurança. O EGE vem trabalhando para obter o certificado da ONA. E como é feita essa avaliação? A ONA, ela é uma organização nacional de acreditação de unidades hospitalares. E aí você precisa de uma unidade acreditadora, né? Tem várias, o IBS, tem várias unidades que vão fazer a avaliação do hospital. E isso é medido, tem um manual que você precisa seguir à risca esse manual. Então, você tem três níveis de acreditação. O primeiro é o nível mais básico, é um nível mais de maturidade de gestão. Então, ele vai olhar mais para processos, ele vai olhar mais para ferramentas administrativas, mais para corpo clínico, mais para a estrutura organizacional da unidade. O segundo nível entra aí processos mais operacionais, mais vinculada à experiência do paciente por dentro. E o terceiro é o nível de excelência, né, que dita que o hospital é um hospital que tem os processos bem aplicados e ele faz aquilo que se espera, né, dos processos. O nosso hospital, ele vem trabalhando nessa maturidade gerencial já há 4 anos. Então, tirando 4 anos, a gente tira 2 de Covid, que nós precisamos sobreviver ao Covid. E, desde então, a gente vem trabalhando nos nossos processos arduamente para uma acreditação. Inclusive, todos esses movimentos que a gente vem fazendo, o Safety Hub, a melhoria da qualidade, a implantação da segurança do paciente... o próprio MV, o protocolo de cirurgia segura. Agora nós estamos implantando também o VSM no pronto-socorro, que é para a gente monitorar os gargalos críticos do atendimento no pronto-socorro. Temos também o 5S, que nós estamos colocando em prática, que é para fazer aquela organização do pronto-socorro, cada coisa no seu lugar, tudo identificado, padronizado. Tudo isso vem dentro da política da ONA, de qualificação assistencial. E o objetivo final dos nossos esforços, é ter um hospital acreditado, SUS, 100% SUS, na região Sudoeste 2 de Goiás, em Jataí, com um hospital de excelência, com processos bem estruturados. E aí a gente convida novamente a comunidade para participar do Conselho Consultivo, convida novamente, porque lá nós vamos discutir normas, rotinas, por exemplo, às vezes a gente tem bastante desgaste com a recepção, principalmente ali, em função da troca de acompanhantes, horário de troca. É uma medida de segurança institucional, ela precisa acontecer. Então, nós precisamos do apoio da comunidade frente a isso, em respeitar as normas e rotinas e também que tragam as opiniões. E o Conselho Consultivo é o espaço para isso. Quanto mais a gente discutir os processos, mais alinharmos entre a expectativa, de novo, né, a expectativa da comunidade, o que a unidade consegue ofertar, melhor os nossos processos, melhor os nossos resultados, mais fácil a gente consegue a nossa acreditação. Porque aí a gente está se comunicando bem, produzindo
produzindo saúde bem, tendo processos bem estruturados, uma equipe engajada. Então, é um circuito. É o que a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar. Talvez eu não vá colher esses frutos, mas a sociedade com certeza vai. Nós estamos trabalhando arduamente para que a gente tenha no EJE uma saúde de qualidade. Então, eu particularmente não tenho problema nenhum em as pessoas me ligarem e falar: Larissa, passei por aí, tive alguns percalços, alguns problemas, eu quero saber de tudo, porque é assim que a gente vai saber, vai arrumar. Se eu não souber onde que está a poeira, não tem como eu limpar. Né? Não tem como a gente arrumar. E a ONU, ela fala muito disso. Ela traz assim: vocês precisam olhar para os problemas com olhos de quem quer ver. Já dizia minha mãe, né? Vai lá procurar seu chinelo. Não achei. Então, volta lá com os olhos de quem quer ver. Então, essa é a ideia, né? Procurar os problemas, achar, encontrar, resolver e pensar sobre a saúde de uma maneira mais de excelência. Exatamente. E agora, para encerrar, uma pergunta para ambas, né? Começando aqui pela Gabriela. Na opinião de vocês, quais serão as principais tendências em gestão hospitalar e experiência do paciente nos próximos anos? Olha, eu acho que assim, são muitos os pontos, né? Mas como a gente conversa muito e a gente está sempre buscando, estudando e conhecendo mais sobre isso, eu acho que o foco na experiência do paciente, ele vem muito forte. Então, assim, as pessoas, eles estão, muito por conta do crescimento das tecnologias, né, das redes sociais, das inteligências artificiais, as pessoas estão mais munidas de informação também. E as unidades de saúde, elas precisam se adaptar a isso. E o foco na experiência do paciente, na segurança do paciente, vem muito vinculado a isso, porque nós também precisamos ofertar para eles o melhor do nosso serviço. E a gente precisa que eles saiam dali contentes com a resolução dos seus problemas, porque eles já chegam para nós com muitas informações. Então, nós realmente precisamos tratá-los como pessoas detentoras de informação. Então, a experiência dele ali na instituição, ela só vai ser positiva se eu tiver profissionais qualificados, processos bem estabelecidos, se eu tiver uma instituição que acolha esse paciente, ouça as suas demandas, escute as suas necessidades e busque resolver isso. Verdade. Concordo com tudo que a Gabriela falou. Eu acho que a experiência do paciente vem muito forte agora na próxima década. A centralidade do cuidado vai ser uma obrigatoriedade nas unidades de saúde, tanto que o próprio estado de Goiás já implantou o plano terapêutico singular em todas as unidades do estado, ou seja, vocês precisam cuidar do seu paciente de forma singular. O que serve para você não serve para ele. Então, atente-se aos detalhes, é uma exigência já, porque isso vem muito forte. O paciente, ele quer ser cuidado na essência dele. Então, as unidades que se organizarem para isso, tratarem isso com bastante seriedade, não mais só vou ouvir a opinião dele e fazer o que eu quero, vão ter muito sucesso. Vão ter conteúdos mais relevantes para ofertar, vão ter maior credibilidade com a população, e é o objetivo dos nossos esforços, né? Então, que a população entenda o Hospital Estadual de Jataí como uma unidade séria, segura de cuidado, acolhedora, humanizada e que preconiza a experiência do paciente como item essencial de cuidado. Muito bem. Eu quero agradecer, então, aqui pela brilhante participação, né, da Larissa Hoff e da Gabriela Catrine Avelar Oliveira neste terceiro episódio, né, dessa nossa série Experiência do Paciente, essa parceria entre a TV Câmara e o Hospital Estadual de Jataí, Dr. Serafim de Carvalho. E agora vocês fiquem à vontade aí para as considerações finais, se possível com uma mensagem sobre a importância da qualidade hospitalar na humanização do cuidado. Você primeiro, Gabriela, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço o convite. E assim, a gente fica muito feliz de poder vir aqui e falar sobre esse tema, que é algo que a gente realmente precisa que as pessoas conheçam, que as pessoas se munam dessa informação também, que é algo que, quanto melhor a qualidade nas instituições, melhor é a experiência do paciente, mais as pessoas vão estar junto com a gente, buscando realmente o que é melhor para a nossa sociedade. Então, a gente fica muito feliz de poder compartilhar isso aqui com todos vocês.
Eu agradeço mais uma vez, Francisca, a abertura do espaço para que a gente possa falar tanto de hospital, né, tanto da importância. É o nosso único hospital SUS na cidade que atende urgência e emergência, então a gente precisa cuidar bem dele. E eu convido novamente a população, passou por lá, faça sua devolutiva na ouvidoria, seja positiva, seja ela com aspectos que nós ainda precisamos melhorar. Nós sabemos das nossas fragilidades, mas é importante a gente ouvir a comunidade. Então, nos deem feedbacks. Está lá no hospital? Faz uma pausinha de 5 minutos e dá um retorno na ouvidoria. Participe do conselho consultivo, se você ainda tiver interesse. Pode entrar em contato conosco. Nosso primeiro encontro vai ser agora em meados de abril, então ainda dá tempo de inscrever, ainda dá tempo de participar. É uma forma que a gente tem de trazer a comunidade para dentro da unidade e qualificar o hospital, que é o objetivo. Trazer qualidade, segurança e humanização. Obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. E você que está aí nos vendo, né, quiser participar também, mandar seu recado e sua mensagem, suas sugestões, né? Perguntas, porque só falta um episódio, né? Depois a gente volta então para o 4º e último episódio desta série sobre experiência do paciente. Até então, nosso último episódio.